Quando o período autoritário foi derrotado, Aldo e eu já estávamos ali naquela militância do movimento estudantil, etc., nós tivemos a nossa tarefa facilitada. Isso não desoirifica, vou produzir essa palavra, isso não tira o caráter heróico de quantos combateram um bom combate, até porque entre eles muitos morreram, foram torturados, foram exilados, etc. Isso não diminui o valor cívico, até essa palavra está démodé, né, dos heróis. Porém, olhando o fato histórico, nossa tarefa de redemocratizar o Brasil foi facilitada, pelo menos na abreviação do tempo, pela debacle do velho modelo nacional desenvolvimentista, que nos tangiu da Revolução de 30 até aquela data, e que tinha semeado, sem que pudesse ser percebido com tanta clareza como olhar depois é mais facilitador, contradições internas. Por exemplo, e eu não rememoro isso senão para tomar clareza dos desafios contemporâneos. Jamais se sustentou desenvolvimento em nenhuma nação do planeta que não tenha sido esse desenvolvimento sustentado por base de poupança nacional. E a formação bruta de capital de uma nação, o dinheiro que uma nação poupa para investir no seu destino, não é consequência fatalista do acaso, como a mitologia neoliberal anuncia. É consequência de arranjos institucionais que a danada da política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. O que é isso na prática? Vamos lá, o nacional-desenvolvimentismo evitou, mesmo o revolucionário, audacioso Getúlio Vargas, evitou o conflito político inerente, porque foi muito traumática, a Revolução de 30, nós estamos em São Paulo. 32 aconteceu aqui como um ato de reação àquela substituição de elites, mas basicamente o trauma era de que, lá como hoje, nossas elites não pagam imposto. Lá como hoje, nós evitamos o conflito político absolutamente inadiável agora, porque o problema estrangulou, de consertar nossa poupança a partir de um redesenho das finanças públicas, que é um sistema tributário minimamente progressivo, um sistema previdenciário assentado numa lógica de capitalização pública, para evitar as contradições chilenas, um mercado de capitais que, no mínimo, proteja os acionistas minoritários da maior fraude da história do capitalismo mundial, que aconteceu recentemente entre nós nas lojas americanas e que sumiu da imprensa. Cadáver insepulto, fedorento, não está na imprensa brasileira. Porque aqui você contrata empresas para sumir com você, com as notícias inconvenientes, se você tiver grana suficiente, do noticiário brasileiro. Por quê? Porque a imprensa brasileira também é nepotista. São 5 famílias de uma igreja. Que se sentam, reúnem, combinam e são todos da mesma classe e da mesma ordem de interesse. Eu não estou falando de conspiração nenhuma. Ninguém traz a marca da sua classe. Aspas, Malticé. Não é muito ser citado, mas pelo menos essa é bem sábia a afirmação. Pois bem, nós, ao evitarmos esse conflito político de consertar a poupança nacional, decidimos na data assentar nosso desenvolvimento com base no capital estrangeiro. É ali que está a nascência dessa mitologia, que até hoje nós temos que cumprir a agenda do bom moço internacional, porque aí seremos salvos da nossa tragédia pelo investimento estrangeiro e tal. Nunca houve isso na história da humanidade. Deixa eu dizer de novo, nunca houve esta experiência na história da humanidade. Nem um único país do mundo se desenvolveu com base no capital dos outros. Nenhum só. Hoje, a exceção para afirmar a regra são os americanos, que têm poupança zero, mas conseguiram a proeza de fazer poupança nominal, porque pinta o papel de verde e o mundo inteiro valora. A gente compra uma picanha do Uruguai, eles são peso, não é real, a gente tem que pagar ele em dólar. Então, tirante esse exemplo que só confirma a regra, o Brasil segue nessa mitologia. No passado, isto tinha razoabilidade, porque ali nos anos 50, 60, 70 e 80, se eu estiver exagerando, me interrompa, digo no tempo, né? Os juros no mundo, antes da eletronização do capital financeiro, eram de 3% ao ano. Os prazos eram de 20 anos, com 4, 5 de carência. Então pensaram os brasileiros do tempo, para que brigar depois da Revolução de 30, confusão, morte de 32? Para que brigar se eu tenho aqui um atalho, um desvio, em que eu vou arrumar dinheiro barato e de longo prazo, em que eu tomo $1 bilhão na valsa, abro uma Petróleo Brás
E esta Petróleo-Brás, uma vez amadurecido esse investimento, o faturamento de um ano paga o que eu estou devendo. O resto daí para frente é lucro. Danamos a abrir Brás e a lançar a infraestrutura desse Brasil moderno com base no dinheiro dos outros. Contratado naquela condição, barato. Veio 78, 79, 80 e este juro barato sumiu da realidade humana. Os norte-americanos, por uma crise monetária interna, alopraram a taxa de juros naquela data para 29% e todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital quebraram e apartaram as bandas. Isto facilitou a nossa tarefa, pelo menos abreviou no tempo, porque historicamente o Médici ia para o estádio do Maracanã ovacionado pelo povo, porque o país estava crescendo a 15% ao ano e ninguém segura esse país. E vamos lá, Brasil, etc, etc, Brasil grande, etc, etc. A história é cruel, embora seja muito pedagógica. Pois bem, facilitada a nossa tarefa, nós tínhamos um desafio. Tem dois testemunhos aqui de ângulos distintos, que era celebrar o consenso pela redemocratização. Eu não estou fazendo essa história senão para dizer qual é o tamanho do desafio contemporâneo hoje, de novo. Qual era a questão? Nós não poderíamos nos reunir, João Amazonas, a quem se filiava o Aldo, que tinha entendido, numa certa altura da vida, que era preciso resistir em armas à violência da ditadura. Quem dirá que ele não foi um herói, uma pessoa extremamente respeitável? E estava na mesma mesa para redemocratizar o país, Teotônio Vilela, para ficar entre os alagoanos, né, um usineiro, arquiconservador. Na liderança mágica do movimento, Ulisses Guimarães, um católico absolutamente conservador do interior de São Paulo. Franco Montoro, um democrata cristão, ultraconservador. Leonel Brizola, um socialista moreno. Miguel Arraes, um socialista pernambucano, ou sabe-se lá o que era isso. Tancredo Neves, um católico mineiro, ultraconservador. Ora, essa reunião ou terminava em tapa, ou não aconteceria a segunda se eles não tivessem o extraordinário senso do dever com a história do Brasil da data, que era: simplifiquemos nossas diferenças, abandonemos o que nos divide, achemos o consenso, que era gravemente vital para nós outros, restaurar a democracia. E concretizamos uma agenda prática, que é com que eu vou dar a boa notícia, que era anistia, para acabar com todas as más lembranças e as coisas, eleição direta, quer dizer, constituinte, eleição direta e constituinte para repactuar o país. A partir daí, era explícito entre esses grandes brasileiros. Cada um tomou o seu caminho. Só que nós acreditamos na mentira, porque quando deu-se o colapso da dívida, nós nunca relativizamos para os ditadores brasileiros que eles, de alguma forma, não eram os culpados imediatos da crise. Não, a culpa tudo era da ditadura. Devolva a democracia que a gente resolve, deixa que eu chuto. Até aí, de novo, está taticamente correto o valor da prevalência da democracia, de restaurar as liberdades, restaurar as franquias dos trabalhadores, dos estudantes, sabe, dos intelectuais, da imprensa. Era literalmente muito mais grave e importante do que qualquer outra condicionante, mesmo aquela que consultasse o destino estratégico da economia brasileira. Só que qual é a tragédia? A democracia vem, a crise é a mesma e o povo brasileiro, ao dar a Tancredo, o último dos líderes que sabia do que se tratava, morre. E o Sarney assume como representante do velho regime, cumpre um papel importantíssimo na data, porque engoliu muita coisa para delicadamente patrocinar essa transição. Eu nunca mais esculhambei o Sarney, porque esculhambava muito até aquela data, porque hoje, historicamente, eu vejo quanto delicada foi e importante para o país aquela transição. Ver as eleições, como a crise era verdadeira, era profunda, era estrutural, como é e real que é, elegemos o Collor. Foi o povo brasileiro, o nosso povo, que elegeu o Collor como o primeiro presidente eleito da redemocratização. Um egresso do velho regime, um playboy à toa, que simplesmente replica. A Gisele fica zangada porque vive me processando e tomando dinheiro que eu não tenho, né? E é sempre a Justiça de São Paulo, sempre, né? O que é, Gisele? É verdade isso aqui. Se eu for morrer com 66 anos e eu tiver medo, agora está sem jeito. Então veja, agora, o desafio é o mesmo. Então, voltando à boa notícia, o Brasil, só pelos caminhos óbvios de retenção de poupança dispersa para o mundo,
tem 4 grandes complexos industriais que reverteriam centralmente a situação de negativa e em processo de decadência para positiva e em processo de sinalização de um outro futuro. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Meus compatriotas, a Petrobras do Lula mantém 30% da capacidade instalada de refino hoje no Brasil, ociosos, e virou uma exportadora crescente de petróleo cru, barato, e uma importadora crescente de derivados de petróleo, quase tudo negociatas obtidas nos outros governos, de picaretagem e suborno de companhias norte-americanas. Óbvio, o Brasil deveria simplesmente ser autônomo. Sabe quanto é a reversão de negativo para positivo nesta conta? 38 bilhões de dólares por ano. Hoje ajuda ao fim, à morte. Ninguém em Chicago mais defende isso. Ninguém em Chicago defende mais isso. Me surpreendi recentemente num debate em Harvard. O Larry Summers, ex-secretário do Tesouro americano, um dos maiores... Tá bom, Gisele, não vou chamar canalha não. Um dos maiores, sabe, picaretas intelectuais com quem eu já convivi, defendendo a nova teoria monetária que vem a ser a emissão sem lastro. Larry Summers defendendo. Por quê? Porque todas as ideologias europeias e americanas vêm para explicar o fato. É o inverso. Houve um tempo em que Montesquieu, Voltaire, Rousseau amoldaram o fato revolucionário. Agora, os revolucionários são todos produto, quer dizer, os intelectuais revolucionários são todos produtos da explicação. Não por acaso, chamaram o consultor do Goldman Sachs ontem, ele que criou a expressão BRICS, para esculhambar com o movimento que os BRICS fizeram. Isso daí não tem mais nenhum sentido. Quando eu falei no BRICS é porque era isso, era aquilo outro, agora envolver ditaduras e tal. Ditadura, cidadão? E a Arábia Saudita não é amiga íntima dos Estados Unidos há 30 anos? Não tem até base militar lá? Quem foi? Eu escrevi isso hoje, tá? Vai sair amanhã na minha newsletter. E quem foi que botou o Shah Reza Pahlavi lá, derrubando o Mossadegh num golpe absolutamente cretino? Percebe? Tenha paciência, né? Mas aqui as penas estão todas aí já bem muito oriçadas na defesa da democracia. Voltando. O Afeganistão. Paquistão, tudo, enfim. Vamos lá. Eu falava, a saúde brasileira, só a União Federal, compra governamental, só que o Itamaraty defende a vida inteira, sem que o governo brasileiro faça nada em relação a essa defesa intransigente, o Itamaraty defendendo que o Brasil não pode se conceder a sua autonomia em compras governamentais, não pode, e aqui não tem nenhum programa. A União Federal, esse ano, está comprando 18 bilhões de dólares do Complexo Industrial Nacional com o dinheiro do SUS. Se você botar a rede estadual e municipal e os hospitais privados, nós estamos falando de 36 bilhões de dólares por ano. De compra. De Complexo Industrial da Saúde. 84% dessas coisas com patente vencida. Que você, com institutozinho de engenharia reversa, lá em Arapiraca, você produz o que você quiser. Nada, não tem nada físico que nos impeça de fazer isso. Nada. Vocês viram aqui que eu estou falando de 100 bilhões de dólares, de menos mais. Nós estamos falando de 200 bilhões de dólares, de menos mais. Isto revoluciona o Brasil. Claro que não é essa a solução estratégica, mas se a gente começa por esse caminho, que é o caminho do menor esforço, só nós temos. Só o Brasil tem. Pela pujança do mercado doméstico, pela resiliência da estrutura pública que ainda remanesce, como o SUS, né? O quarto complexo industrial da defesa. O comandante Farinazzo deve ser mais capaz de dizer, a última vez que eu levantei são quase 12 bilhões de dólares. E estamos importando caminhão velho. Nós estamos importando porcaria, bugiganga, e estamos guiando nossas naves, aeronaves, belonaves ou barcos com GPS americano. Vamos ter clareza, se nós queremos ter soberania, temos que ter uma estrutura de defesa com capacidade dissuasória, capacidade de dizer não. Ora, ou então façamos a opção da Costa Rica, de não ter mais força